Regina falar, né? E eu acho que também um ponto que para a gente ponderar é que algumas pessoas realmente elas não aceitam a repreensão da gente, mas muitas vezes é porque elas estão tão perdidas que elas não entendem o que a gente fala, né? Mas eu estava pensando aqui, por exemplo, na situação de Saul e de Davi. Saul, ele era um homem instruído na palavra de Deus, ele foi ungido, ele foi escolhido, mas ele foi tomado por um sentimento de poder que cegou ele. Então, como eu li outro dia, a sabedoria, o sábio é aquele que pratica o conhecimento. Então, num determinado momento, Saul deixou de praticar o conhecimento que ele tinha, né? E ele passou a se achar autossuficiente. Porque o conhecimento é a palavra de Deus, as orientações de Deus, né? Segundo a Bíblia. E ele começou a se achar autossuficiente. Naquele momento, ele se tornou um tolo e não mais um sábio, porque ele rejeitava as instruções de Deus. E quando ele era repreendido, ele não aceitava. Mesmo ele tendo a instrução de Deus, aquilo não fazia mais sentido para ele, ele não aceitava. Até que ele chegou num ponto que ele rejeitou tanto a Deus que Deus tirou o trono dele. E aí a gente vai para Davi, e Davi, em alguns momentos, também era tomado, né, dessa autossuficiência. E a diferença é que quando ele era repreendido, ele enxergava que ele realmente estava saindo fora da instrução de Deus, que ele estava tomando os próprios caminhos, e ele se arrependia genuinamente, e ele voltava, e ele se humilhava perante Deus, e aí Deus abençoava novamente. Então, eu acho que esse é um ponto para a gente pensar, Regina, que talvez essa sua amiga ainda não esteja no ponto de ter o conhecimento das instruções de Deus. Talvez você já falou para ela, mas ela ainda não absorveu esse conhecimento. E aí, como a Aline falou, talvez não seja o momento de virar as costas para ela, porque ela ainda é uma pessoa que precisa ser resgatada. É diferente quando a gente tem uma pessoa que sabe tudo, não segue, e quando você repreende, ela não aceita. Então, a gente tem que saber diferenciar essas coisas, porque às vezes a gente pode deixar. Eu não estou dizendo que é seu caso, Regina, mas eu peguei o seu caso para exemplificar, tá? A gente pode deixar de ser um instrumento na mão de Deus para salvar uma vida, porque a gente pode achar que, ah, não, aquela pessoa não me escuta, eu já falei milhões de vezes, ela fica zombando de mim, porque também tem a ação do inimigo nessa parte, né? Quando a pessoa está perdida e está precisando do conhecimento de Deus, o inimigo vai trabalhar na mente dela para ela não querer ouvir a palavra de Deus. Então, a gente também, aí entra a nossa sabedoria e o nosso nos colocar à mão de Deus para que a gente entenda qual é o momento que a gente está vivendo ali com aquela pessoa, qual é o momento que aquela pessoa está vivendo e a gente ter a sabedoria de se retirar ou não, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar também. A Regina levantou a mão aí. Pode falar, Regina, porque eu já acabei aqui minha. Você falou, eu sou assim, é verdade mesmo, porque assim, sabe, ela tem tudo para ser feliz e tudo, mas a pessoa ela está sem a sabedoria está faltando nela. Até meu marido já comentou assim que ela, né, ela está jogando até o casamento fora, sabe? Um casamento de 30 anos, um esposo trabalhador, sabe? A falta de sabedoria. É isso que eu queria falar. A gente Pois é, tem aí nesse caso, talvez seja uma pessoa que no primeiro momento é fazer isso que a Aline falou, né? Orar para que o Espírito Santo toque o coração dela,
E aos poucos você vai conversando e talvez entender qual é a linguagem que ela vai entender. Talvez não seja a repreensão, porque ela está tão perdida que ela não está precisando de repreensão, talvez ela esteja precisando de instrução amorosa. E aí a gente vai achar a linguagem que a gente vai atender essa pessoa até que até que a água fure a pedra do coração dela, né? Como diz o ditado, e na verdade isso vem bem a calhar porque a gente sabe que o Espírito Santo na Bíblia ele é traduzido, né, muitas vezes como água. Então, da gente dar água viva para essa pessoa de forma amorosa, talvez, e não com críticas, para que ela, no momento de fragilidade, ela entenda o amor de Deus e ela comece, através do Espírito Santo, a enxergar que ela precisa sair dos encantos do inimigo e buscar a palavra de Deus de conhecimento e sabedoria. É isso. Qual é o nome dela? Vamos orar por ela. Foi isso que eu Qual é o falei nome para dela, ela, Lizinha? né? Às vezes não, a oração é a melhor resposta. Ela já até entrou no grupo algumas vezes, ela chama Cláudia, eu tenho duas, né? Essa e uma outra que está com a vida também, sabe? Já estragou a vida dela toda, que fala até em suicídio, é ela e a Nossa. Débora. Então vamos orar pela Cláudia e pela Débora, principalmente, porque a Débora, com certeza, o inimigo está ali muito junto dela. Está sem esperança. É isso. Oração. Oração é a resposta, é a saída para esses casos, né? É o silêncio e oração. Silêncio e oração. Queridas, nós vamos para segundo Crônicas. Alguém quer trazer algo do capítulo? Nós lemos no 6, né? A gente acabou no 7, do 6 ao 11. Alguém quer comentar algo desses capítulos que foi importante para você? Não? Então tá. Eu fiz, esses capítulos são capítulos muito poderosos, porque é a parte da dedicação do templo, né? E o capítulo, para mim, mais importante foi o 7, que é quando Salomão ora, desce fogo do céu e consome todo o holocausto, sacrifícios, e a glória do Senhor encheu novamente aquele lugar. Isso aqui é muito poderoso, assim, é algo muito forte. Capítulo 7, onde Salomão começa a fazer a dedicação do templo, e ele faz uma oração lindíssima, uma oração, ele passa pelo menos ali uns 5 minutos orando, e, e aqui no 7, no final do 6, ele pede, né, ó Deus, não rejeites teu ungido, lembra-te da fidelidade prometida a teu servo Davi. E aqui, logo no primeiro verso do capítulo 7, ele diz, né, assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifício. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia. A glória do Senhor era o suficiente. Não precisava de mais ninguém. Quando todos os israelitas viram fogo descendo
e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se, porque não tinham o que fazer. Né? Diante dessa glória, a única coisa que o seu corpo faz é cair de joelhos. Sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quando nós entramos na presença do Senhor, não tem como continuar de pé. Nossos joelhos se dobram em adoração. Nossos joelhos se dobram em adoração. Quando nós entramos na presença do Senhor, não tem como nós sairmos as mesmas pessoas. A glória dele nos enche. Ontem a gente leu isso, né, no capítulo 5, no último verso. E hoje aqui ele está trazendo esse momento sobrenatural, na dedicação do templo. O templo estava construído, aquele templo magnífico, né? Aquela obra que inigualável, que não tinha palavras para descrever de tão nobre, de tão grandiosa. E o que ficou para mim de toda aqui dessa primeira parte, o quanto nós precisamos estar nesse lugar de adoração, o quanto nós precisamos colocar o nosso templo para que seja cheio da glória de Deus. O quanto nós precisamos realmente entrar em espírito de oração de verdade, dedicar tempo, sabe? Não ficar em dois movimentos, mas aqui, o que foi muito forte para mim é que este momento era sagrado. Era sagrado. Estar na presença de Deus era um momento santo. Era um momento que era só isso, a concentração, a mente, o corpo, todos os movimentos, tudo estava voltado para este momento de adoração. Primeiro porque era a dedicação do templo, né? Hoje, no nosso contexto, olhando para a nossa rotina, esse tempo de dedicação ao templo, de busca pela glória de Deus, ele acontece única e exclusivamente, ou ele acontece junto com outros movimentos. A gente coloca vários pontos, né? Porque a vida é assim, porque meu tempo é assim, porque, né, como se só a sua vida fosse assim, como só se você fizesse algo, como se ninguém mais trabalhasse, como se ninguém mais fizesse nada e tivesse tempo de sobra. A vida de todo mundo é cheia de obrigações. A vida de todas nós é cheia de obrigações. A vida de todas nós é cheia de compromissos. Umas vão até mais tarde, outras começam mais cedo, mas a vida de todas nós é cheia de compromissos. Nesse dia de 24 horas, que todas nós somos cheias de compromisso, qual é o momento que você dedica única e exclusivamente para adoração? Para entrar na presença do Senhor, para encher o seu templo da glória dele.
para buscar o fogo do céu mesmo. E nós estamos nesse período, queridas. Nós estamos em um período da história que nós precisamos buscar o derramamento do Espírito Santo como nunca antes. Como nunca antes, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Ele já está fazendo a curva. Se você ficar pelo menos 5 minutos em silêncio total, você consegue ouvir os passos. Você consegue ouvir os passos de Jesus. Jesus está voltando. Se você hoje não tem tempo para buscar a glória do Senhor, você não vai ter tempo para Ele na eternidade. Se você não tem tempo para mergulhar e para buscar sair da superfície e viver o sobrenatural, porque Salomão era um homem, a diferença dele para nós é que ele era um rei e ele governava, e você também governa sobre aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Sobre o seu reinado você governa, que é a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Você tem um reino. Esse reino está sobre o teu governo. Só trazendo para um contexto, hoje, milhões de anos para frente, o seu governo está, a sua casa está sob a regência do seu governo, a sua família, a sua vida. Salomão era um homem igual a mim, igual a você. A única diferença foi a época que nós vivemos. A época. Porque o poder que ele buscava é o mesmo que nós buscamos hoje. É o mesmo, porque o Deus é o mesmo. O Deus que atuou aqui, nessa dedicação do tempo, que se manifestou, é o mesmo Deus que vai se manifestar, ou que tem se manifestado na minha vida e na sua. Qual é o tempo? Se você ler o capítulo 6, você vai ver o tamanho da oração de Salomão. E que oração linda. Que oração linda. Ele pede para que Deus se levante. Agora levante. Ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar. Uau, Deus do céu. Tu e a arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus. Os teus santos se regozijam em tua bondade. Ó Senhor, ó Deus, não rejeites teus ungidos. Eu não sei quanto a você, mas isso aqui é algo que eu desejo e que eu clamo todos os dias. Que eu vejo o fogo descendo do céu e que a glória do Senhor encha o meu templo. E aqui no capítulo 7 ele continua. Ai, é muito lindo isso, gente, é muito lindo, porque o povo entra em um êxtase de alegria, e é assim que nós precisamos sair da presença do Senhor, pelo amor de Deus, não saia da presença do Senhor de cabeça baixa, enquanto o Senhor não se manifestar e você não sentir alegria, não saia da presença dEle. Eu confesso para vocês hoje que eu acordei hoje um pouco embrulhada. Talvez seja uma questão hormonal, talvez seja a dor que eu estou sentindo na minha perna, que repuxou a noite toda, enfim, eu acordei um pouco estranha, diferente do habitual. Mas eu não vou sair desse lugar enquanto ele não me encher da alegria dele.
A gente pode desligar aqui, mas eu não vou sair desse lugar enquanto ele não me encher da glória, da alegria. Porque eu quero sair desse lugar jubilando e com o coração alegre pelas coisas boas que ele tem feito. Pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida daqueles que estão próximos de mim, pela vida de cada uma de vocês. E aí o Senhor aparece para Salomão. Ai, meu Deus. Pai, se o Senhor vê em mim, ou em alguma dessas mulheres, a necessidade de que o Senhor apareça para nós, por favor, o faça. Seja da forma que for. Seja da forma que for. Apareça. Apareça, Pai. Porque nós estamos entrando em adoração. E nós não vamos sair desse lugar enquanto o Senhor não nos encher de alegria, enquanto nós não sairmos daqui jubilando, glorificando. Obrigada, Deus. E quando o Senhor aparece para Salomão, ele diz assim: eu ouvi a sua oração. Escolhi este lugar para mim, como um templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, o seu pecado, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, firmarei seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai. Quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus decretos, os meus mandamentos, que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei. É difícil essa palavra para mim, mas eu vou falar. Desarraigarei Israel. Tirarei Israel pelas raízes da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe de mim, da minha presença, este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: porque o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra, a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus,
o Deus dos seus antepassados, que tirou do Egito e se apegaram aos outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Porque, por isso, ele trouxe sobre eles esta desgraça. E aí a gente vê, lá no futuro, que isso realmente aconteceu. Mas hoje, eu não sei como é que está a sua vida. Não sei se você tem realmente dedicado este tempo único e exclusivo de oração. Se você tem se derramado aos pés de Jesus. Se você tem clamado para que Ele encha o seu templo da glória dele. Hoje nós não temos templo físico, queridas. Temos as igrejas onde você pode congregar com a sua família, com seus irmãos, mas o templo é o teu corpo. É a tua mente, aonde o Senhor quer habitar, até que Ele venha. Que o Senhor apareça para você, da forma que Ele achar que é necessário para você hoje. E que você chame pelo nome dele, se humilhe, busque a face dele, peça perdão pelos seus pecados. Eu não sei qual é a cura que você precisa, mas ele fala, eu curarei a sua terra. Eu não sei qual é a cura que você precisa, mas o Senhor garante que ele vai curar. Se você se humilhar, se você orar, se você se diz uma pessoa que tão temente a Deus, que exalta tanto o nome dele, tira um tempo único e exclusivo para ele. Saia da maldita correria, porque esse é o lugar do inferno. Aqueles que adoram o Senhor, eles dedicam, é dedicação. É preciso dedicação e tempo. Se você ainda não assistiu Entrevista com Deus, assista. Assista, porque é exatamente isso que Deus fala para o protagonista. Você se diz um homem tão cheio de fé, mas para ter fé, precisa dedicar. Precisa de dedicação e tempo. Você não tem dedicado. Talvez você não tenha dedicado nem tempo com dedicação. E aqui, no capítulo 9, a rainha de Sabá vai fazer essa visita a Salomão, e ela fica impressionada com o esplendor, fica impressionada com a sabedoria, fica impressionada com tudo, e diz que é tudo muito maior do que ela ouviu dizer, e ela precisava ver com os olhos, e realmente quando ela vê com os olhos, ela fica sem ar, sem fôlego, sem palavras para descrever, e aquele que estiver na tua presença, que ele fique dessa forma. Aquele que estiver diante de você hoje, queridas, que essa pessoa fique sem fala, porque a glória do Senhor está sobre você. Que quando você abrir a boca, o Senhor fale através dos teus lábios. Que a presença do Senhor seja tão forte na sua vida, que só por você estar haverá cura através da tua vida. Saia dessa maldita correria, porque senão você vai perder o céu. O céu a gente começa a perder aqui, não é quando Jesus voltar. O céu nós começamos a perder hoje, mas também nós começamos a ganhá-lo
hoje. Que você viva no céu hoje. E no céu não existe correria. Existe movimento. Existe ação. Existe atitude. Atitude de adoração. Que a sua vida seja essa atitude. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por esse silêncio. Obrigada, Deus, por esse momento de adoração. Obrigada, porque a tua presença é sentida. Obrigada, porque o Senhor se manifesta. Obrigada, porque o Senhor derrama o teu Santo Espírito. Obrigada, porque o Senhor cura. Obrigada, porque a tua glória nos enche esta manhã. Não nos tire desse lugar. Não permita que a correria nos roube da adoração. Não permita que a correria nos tire da tua presença. Obrigada, Deus. Obrigada. Ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória. Obrigada. Abra sua câmera. E aquele sorriso que só você sabe dar. Um, dois, três e seja rápida, tá? Porque senão você fica de fora. Um, dois, três e... Opa, peraí, meninas. Desculpa, pera só um minutinho. Você levantou a mão, Mônica? Peraí que a tela travou aqui, perdão. Aquele sorrisão. Um, dois, três e... Pronto. Queridas, uma manhã cheia, cheia da glória de Deus na tua vida. Não sei o que você está fazendo, não sei como começou o seu dia, mas pelo amor, no nome de Jesus, pare e busque a face dele em adoração, para que você receba fogo do céu na sua vida. Fiquem com Deus. Uma manhã extraordinariamente sobrenatural para todas vocês. Deixa eu ver se a foto funcionou. Só um minuto. Funcionou, meninas. Fiquem com Deus, viu? Bom dia, melhoras, amiga. Saúde para todos. Mônica, você levantou a mão, não sei se foi sem querer ou se foi que você queria falar. Eu acho que não, né? Acho que foi sem querer. Fiquem com Deus, queridas.
Ação.